Pronto. Bom, boa noite, então, meus irmãos. Fazendo aqui a leitura preparatória para o estudo da noite, vou ler aqui um texto aqui do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Resiste à tentação. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Enquanto o nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Mormente na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhorias da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra. Antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem, vigoram os séculos em que nos comprazíamos no mal. É por isso que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo-o a porfiada batalha. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição em nós livrar-nos-á delas. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demoramos na realização parcial do bem. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Impossível por agora qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos, se bem sofremos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando, pouco a pouco, à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inertes às sugestões inferiores, que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. É isso, meus irmãos. Que Deus, então, nos abençoe nessa noite. Jesus, nosso mestre e amigo, possa serenar nossas mentes, abrir nossos corações, para que possamos aprender um pouco mais sobre as verdades, né, que o Espiritismo nos traz, o Evangelho, né, a explicação mais ampla do Evangelho de Jesus nessa noite. Pedimos também a inspiração da espiritualidade amiga para nossa irmã Valquíria, que ela possa ser inspirada, iluminada, hoje e sempre. Agradecidos estamos por mais essa oportunidade, Senhor. Muito obrigado, graças a Deus. Graças a Deus. Valquíria, está contigo aí e com a gente também. Tamo junto. Tamo junto. Bem, gente, nós vamos falar hoje, ainda no esquecimento do passado, da volta do espírito à vida corporal, não é isso? As questões 395, 96, 97, 98, até 399. Hoje, porém, queria fazer uma observaçãozinha, que é do nosso grande interesse, né? É sempre uma vontade que nós temos de entender o nosso passado, de saber o nosso passado. Quase a maioria de nós, claro que exceções, né? A maioria de nós gostaria de saber o que foi do passado
e quer saber, e às vezes até fantasia, né? A gente pensa que a gente quer e deseja que tenhamos uma vida passada de progresso, né? Uma vida de reis e de rainhas, de ostentação, coisa boa, a gente só pensa em coisas boas. Mas a gente chega à conclusão, pelas situações que nós passamos na Terra no momento, as nossas vidas anteriores não pode ter sido aquela que nós queríamos. Foi aquela que nós tivemos que passar e agora estamos resgatando. Então, isso nós só conseguimos através da nossa volta à vida corporal. Sabemos das nossas dificuldades em vidas anteriores, não temos certeza de nada que aconteceu, fantasiamos, desejamos saber, mas a conclusão final é que só poderemos resgatar essas situações quando estamos aqui de volta ao nosso corpo físico. Então, o espírito se vai e fica aguardando na fila, não sabemos por quanto tempo, a oportunidade de voltar para refazer as suas situações difíceis, para ir se melhorando a cada tempo. E essas situações, nós só temos essa certeza graças às comunicações que nós temos com os espíritos superiores, as mensagens que recebemos e todas as verdades que nós sabemos da doutrina, é que nós sabemos que essas coisas é possível de acontecer com a gente. Então, eu tirei uma notinha desse livro aqui, Fonte de Luz, psicografado por Divaldo, de Joana de Ângeles, que nos diz assim: é só para a gente despertar um bocadinho, sacudir um bocadinho para essa nossa necessidade. Então, diz assim: graças às comunicações mediúnicas confirmadas por Jesus Redivivo para demonstrar a vida estuante após a morte, desfruta-se a certeza da imortalidade, o que constitui alento e razão de alegria para todas as criaturas que passam a viver no corpo, trabalhando em favor da liberdade e da aventura espiritual que logo mais advirá. Aí ainda diz assim: e se por acaso algum temor te ameaça no que diz respeito à desencarnação, recorda-te que diariamente, quando adormeces, experimenta uma forma de morte cujo despertar é, de certa maneira, reencontrar a imortalidade. Então, essa esperança que nós temos através do nosso sono e de outras lembranças, ainda que pequenas sejam, das nossas vidas anteriores, matando um pouco a nossa curiosidade, a nossa vontade de realmente entender que vidas passadas são essas, como vivemos, por que estamos agora nessas situações, né, do momento, que são de problemas como nós estamos vivendo agora. A gente se pergunta: que foi, como foi o passado, né? O que aconteceu, por que nós estamos nessa situação? E essas respostas nós temos através dos nossos irmãos da espiritualidade, que nos esclarece essas situações e que também nos anima e nos previne, dizendo que nós temos essas recordações que vêm nos acalmar um pouco através do nosso sono, que nós conseguimos um pouco essas recordações, essas lembranças, boas ou não boas, dependendo, né, das nossas vidas anteriores, para que a gente possa ir entendendo a verdadeira razão da nossa encarnação atual. Então, nesse esquecimento do passado, Kardec diz assim, nessa primeira questão, 395, que nem sempre essas revelações são de importância para nós, tem valores de elevação para nós. Muitas vezes, essas revelações de vidas anteriores, às vezes, só nos fazer sofrer. Então, o que Deus, nosso Pai poderoso e bondoso, né, misericordioso, nos faz? O dom do esquecimento, para que, sabendo das nossas dificuldades, se estamos na Terra, que é um planeta de provas e expiações, temos dificuldade de vidas anteriores, para isso voltamos aqui. Nosso Pai misericordioso nos dá essa bênção de nos esquecer esse passado, porque ele não será para nós a melhor coisa. Então, nos dá esses lances através do sono, através da intuição, através da observação dos espíritos, das declarações, das mensagens, para a gente entender um pouco, mas exatamente a situação passada nossa, nós não temos ainda essa oportunidade de saber, porque talvez não seja bom para nós, né? Até porque na nossa pequenez ainda, a gente ainda é orgulhoso, é egoísta,
é vaidoso. Então, a gente, se disser para nós que nós vivemos numa situação ruim, numa situação dolorosa, numa situação que nos causou de sabor, né? Nós não vamos gostar, nós só vamos querer saber se nós fomos príncipe, princesa, rei, rainha, né? Espírito quase bom ou não, essas coisas boas, as coisas ruins vão nos fazer sofrer. Haja visto que quando nós estamos nas nossas reuniões mediúnicas, reuniões que os espíritos dão as suas comunicações, irmão necessitado de esclarecimento não deve assistir essas reuniões, porque normalmente existem revelações que a gente, estando presente, não vai ficar muito satisfeita em saber que em vidas anteriores nós fomos isso ou aquilo, que não foi coisa muito boa. Apavora as pessoas. Então, não existe uma grande necessidade da gente saber realmente, detalhadamente, tudo que nós fomos em vidas anteriores. O esquecimento nos ajuda para que nós possamos, nessa vida, evoluir, seguir para frente, esquecer o passado e desenvolver em nós os valores, principalmente do amor, para que possamos, então, através do amor, ressarcir nossas dificuldades, né? E ele nos diz também que essas lembranças, às vezes, pode ser real para nós e pode ser também uma ilusão da nossa parte. Muitas vezes a gente sonha com alguma coisa muito boa e tem uma intuição muito boa, às vezes é uma coisa real e às vezes não é uma realidade. Às vezes é da nossa cabeça, da nossa vontade, é uma impressão nossa que não vale muito a pena também. Então, a gente não tem que ficar muito preso a essa necessidade e nos pensar em evoluir nessa encarnação, que a outra já passou, né? Como diz o ditado, que passou, passou, e o futuro ainda Deus pertence. Então, vamos viver nessa encarnação o melhor que nós pudermos, que aí, com certeza, nós estamos corrigindo o passado e ele nos elevando para o futuro. É mais ou menos isso que as questões estão nos colocando. Até certo ponto, a gente pode melhorar nessa encarnação. A gente teve nosso período de tempo, né, na erraticidade, e que nós aprendemos muita coisa, melhoramos muito. Então, nessa encarnação, já temos condição de melhorar bastante e nos esforçarmos para isso. Então, a gente recebe, nessa encarnação, aquilo que a gente precisa receber para a nossa evolução. Como diz aqui no texto, nós somos punidos, entre aspas, para nós, para mim principalmente, que a punição não existe, né? Existe um reparo, né? Mas, como o vocabulário ainda era curto, essas palavras às vezes nos chocam. Então, a punição nós temos de acordo com o nosso pecado também, entre aspas, com aquilo que a gente precisa passar. Nós passamos aqui o que precisamos passar, porque sabemos que Deus não coloca nos nossos ombros o fardo que nós não podemos carregar, né? E nem faz a gente andar para trás, a gente só vai para frente. A gente pode, no mínimo, ficar estacionado, mas diminuir, andar para trás, perder o que nós já conseguimos, não. O que a gente adquiriu é mérito do nosso espírito, é aquisição que nós jamais vamos perder. Então, é mais ou menos o que diz as questões aqui. Vamos ler, então, para a gente concluir melhor essas coisas? Então, diz assim na 395. Podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Nem sempre. Então, os espíritos nos respondem aqui que nem sempre é sinal que pode acontecer, né? Mas nem sempre, não é uma coisa comum. Nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Então, muitos de nós têm uma noção do passado. Pelo que nós estamos passando na vida atual, a gente sabe alguma coisa, eu devo ter, né? Eu estou com necessidade de passar essa situação, porque à toa não foi. Então, a gente tem essa noção, porque pela vida que estamos vivendo, né? Agora, eu estava conversando com meu irmão e colocando isso aí, que a Terra é um hospital, é uma necessidade da gente se curar, da gente se melhorar. Então, nossa vida passada nem sempre nos é revelada, mas nós sabemos que alguma coisa a gente precisa de ressarcir aqui. Na 396 diz o seguinte: alguém quer falar alguma coisa? Estou aqui para ouvir, tá? Adoro ouvir. Algumas pessoas julgam ter vaga recordação de um passado desconhecido que lhes apresenta como uma imagem fugitiva de um sonho que em vão se tenta reter. Não há nisso simples ilusão?
Algumas vezes é uma impressão real, mas também, frequentemente, não passa de mera ilusão, contra a qual precisa o homem pôr-se em guarda, porquanto pode ser efeito da superexcitada imaginação. Né? Se a gente imaginar muito, se a gente, na hora do nosso sono, da nossa quietude, da nossa tranquilidade, da nossa oração para dormir, a gente começar num dito popular, a viajar muito, né? Pedir muito a Deus, pedir muita coisa boa através desse sonho, e ficar nessa ilusão, talvez essa superexcitação na nossa imaginação nos faça pensar que nós tenhamos uma situação muito superior através desse sonho, que foi fruto da nossa oração, da nossa vibração no momento de dormir. Então, até a nossa oração ao deitar, ela tem que ser colocada de uma maneira que nós possamos aproveitar desse sono de acordo com a vontade do nosso Pai. Saímos do nosso corpo, na necessidade exata, daquilo que precisamos passar naquele sono. E o que nos for revelado tem que ser pela vontade de Deus, pela nossa necessidade. Nada que nos possa fazer viver num mundo em que não é real, ou então que nos deixa ou muito alegre, superexcitado, com problemas que não são verdadeiros, ou então triste, com problemas que nos machucaram muito. Então, a vontade de Deus sempre tem que prevalecer as nossas, mesmo na hora do nosso repouso do sono, da nossa necessidade de sair para aproveitar aquele tempo, que seja um tempo de aproveitamento mesmo, de estudos, né? De visitas, de tratamento, de ajuda, do que for a vontade de Deus e a nossa necessidade. E jamais a gente desejar que a gente volte a vidas passadas e que encontre só situações super agradáveis, né? Super interessantes, divinas, e a gente ainda não está em condições para isso. Para isso estamos habitando o planeta, senão estaria já num mundo superior. Né? Que ele diz aqui também na 397, nas existência corpórea de natureza mais elevada do que a nossa, é mais clara a lembrança das anteriores, então, justamente é o que acontece. Em existências superiores, né? Com espírito mais elevado, que também existe essa situação de recordar, e todo o trabalho que acontece com a gente aqui, todo o esforço que a gente faz para melhorar, os mundos que vão se seguindo também vão acontecendo, só que cada um vai se elevando a cada ponto, né? Se elevando um degrau e mais outro, e vão todos nós acompanhando essa elevação. E conforme essa elevação, conforme essas experiências, e se for de natureza mais elevada, porque é a nossa tendência de cada vez a gente nos elevar um pouco mais, com certeza essas vidas anteriores elas vão nos abrindo mais o campo, nos tornando mais esclarecido. Mas agora, por enquanto, nós ainda precisamos de contar com a ajuda do Pai para as nossas necessidades de imediato da nossa elevação moral, de cumprir as nossas tarefas aqui, né? As nossas necessidades, as nossas vicissitudes, e de acordo com a vontade do nosso Pai e de acordo com a nossa necessidade. Então, a resposta da 397 é isso. Sim, à medida que o corpo se torna menos material, com mais exatidão, o homem se lembra do seu passado. Esta lembrança, os que habitam os mundos de ordem superior, a têm mais nítida. Então, a lembrança, até nessa vida que nós estamos, nessa encarnação, a gente, do momento que a gente vai estudando a doutrina, que a gente vai tentando nos melhorar, e vai procurando corrigir as nossas falhas, pedindo a Deus ajuda e contando com os espíritos superiores, e com o nosso esforço também muito grande a gente fazendo, para que nós possamos melhorar, a gente consegue não lembrar de vidas passadas, mas do nosso passado, dessa encarnação mesmo, que às vezes foi bom, foi bacana, foi bonito, ou foi de reflexão para nós, ou foi coisas que a gente reflete que deveria ter sido melhor, deveríamos ter feito melhor, às vezes ainda está em tempo de corrigir. Com essa encarnação mesmo, quando a gente se interessa de nos elevar, de nos melhorar, a gente consegue retornar ao nosso passado, relembrar que mesmo nossas dificuldades,
as coisas que podíamos ter feito melhor, e a gente não fez, mas a gente sabe que poderia ter feito melhor. Então, vale a pena tentar corrigir, vale a pena pedir perdão, vale a pena renunciar a determinadas situações, pedir desculpas, vale a pena perdoar, porque são fatos que lembramos, às vezes, não da agora, que estamos dentro da doutrina, mas nem sempre nós ficamos, né, entendendo a doutrina espírita. Nós tivemos nossas fases também de dificuldade. E, nesses momentos, nós tivemos também as nossas atividades, nossas situações difíceis com o nosso semelhante. Então, nós, ao lembrarmos disso aí, que já estamos um pouquinho mais de conhecimento, tentando nos melhorar um pouquinho, que é esse o objetivo da doutrina espírita, a nossa melhora, né? A nossa melhora moral, a gente também vai encontrando coisas que nós já fizemos nessa encarnação mesmo e procurando oportunidade de ressarcir ainda agora nessa encarnação. Não precisamos esperar sair da Terra para começar a ressarcir nossas dificuldades. Vamos reconciliar com nossos inimigos, entre aspas, enquanto estamos a caminho. Vamos aproveitar agora, não vamos esperar para depois, porque agora também nós estamos evoluindo, porque sabemos que ninguém fica estacionado para sempre e nem retroage, né? A gente só vai para frente. Então, a proporção que nós estudamos, num horário como esse, como nós estamos, na hora das nossas orações, na hora que a gente recebe o tratamento, como tivemos na nossa reunião hoje, nosso atendimento, né, espiritual, através dos irmãos que se encontram lá na nossa casa, nos ajudando, nos tratando, né, com todo amor, com todo carinho, isso tudo é elevação moral. Isso tudo nos ajuda a nos melhorar. E nessa melhora, que seja pouca, o caminho seja ainda vagaroso, nós conseguimos também encontrar oportunidade de reconciliar com situações difíceis. Então, é uma verdade que é deste mundo mesmo, não é um mundo superior, mas é um mundo que, graças a Deus, nos dá a oportunidade de entendermos melhor. Quanto mais a gente adquirir conhecimento, quanto mais a gente tentar a nossa melhora moral, nossa elevação moral, nós levaremos para a vida, né? Para a vida espiritual, esse conhecimento. E na nossa volta à vida, outra vez a vida corporal, a gente vem trazendo esses valores que a gente adquiriu, ninguém vai tirar do nosso espírito, né? Ela volta com a gente, eles voltam com a gente esses valores, e a gente continua a nossa caminhada daí onde a gente parou. Então, vale a pena a nossa tentativa de melhorar, mesmo nessa encarnação, de tornar o nosso espírito mais um pouco elevado, mesmo nessa encarnação. Sabemos que o nosso mundo ainda é muito difícil, né? Muito de provas, de muitas expiações, mas aqui também a gente pode ter esse despertar, e que ele se faça na nossa vida agora, principalmente agora que estamos vivendo essa situação difícil, que nós aproveitemos isso aí para elevar o nosso espírito, engrandecer a nossa alma, o nosso conhecimento, estudar mais, né? Perdoar mais, agradecer mais e se sentir agradecida a Deus por estar numa oportunidade que estamos vivendo no planeta, uma situação em que nos ajuda a nos esclarecer, que nos fortalece, que essas situações já foram passadas, já se sabe que teve outras pandemias em vidas anteriores, e quem sabe nós já estivemos nessas situações e agora estamos aqui, né, um pouquinho melhor, compreendendo um pouquinho melhor a situação, obedecendo mais às leis da ciência, né? Obedecendo às nossas intuições, obedecendo aos valores que Deus nos coloca e caminhando nessa situação com um pouco mais de raciocínio, com um pouco mais de equilíbrio, que com certeza adquirimos em vidas anteriores, né? Nós não vimos essas pandemias em matéria, mas com certeza já passamos em espírito, porque nós estamos vivendo, graças a Deus, de uma maneira respeitosa, né? Obedecendo e agradecendo, e caridosa, pedindo pelos nossos irmãos que ainda não alcançaram esse equilíbrio, né? De saber que temos que nos guardar, essas coisas que nós já sabemos, né? Essa foi a 397, mais ou menos um resumo disso aí, tá? Se vocês quiserem colocar alguma coisa agora, pode ser, tá bom? Então, vamos para 398. Sendo os pendores instintivos uma reminiscência do seu passado, dar-se-á que, pelo estudo desses pendores, seja possível ao homem
conhecer as faltas que cometeu, aí é aquela, a gente não conhece as nossas faltas, mas pelo tipo de pessoa que nós somos, que só nós sabemos quem somos, quando a gente põe amor na nossa consciência, né? A gente sabe quem a gente sabe do que a gente é capaz, a gente sabe das nossas imperfeições, mais do que todo mundo. Você pode ter uma aparência para qualquer pessoa, para o mundo inteiro, de uma situação, mas você sabe se aquilo é verdadeiro ou não, só você. Só você sabe do seu proceder, só você sabe do que está dentro da sua alma e o que você pode ou não render nessa encarnação. Então, isso aí nos dá a oportunidade de saber assim, se eu estou passando por isso, é porque é por isso e por isso e por isso, né? Se eu estou vivendo numa situação em que eu tenha que vencer esse orgulho, que tenha que vencer esse egoísmo e que tenha que voltar a ser humilde, é porque em vidas anteriores eu devo ter sido esse tipo de pessoa. Então, as recordações de vidas anteriores, ela não diz a gente exatamente, você foi isso, isso e isso, mas ela te mostra o seu jeito de ser, o seu instinto. Só você. E só você sabe por que você está passando determinadas situações. E por isso, se você tem a certeza disso, e se você tem consciência de que você precisava melhorar, que você não viu o que você foi, mas você sabe o que você é. Então, dentro do que você é, você pode melhorar. É porque são nuances que a gente tem, lembranças que a gente tem de situações que nós já vivemos. Não é exatamente o que eu fui como uma pessoa, como um ser único, mas no meu geral, no meu estado geral, o que eu fiz nas minhas vidas anteriores? Talvez tenha sido, né? Tenha vivido situações e que agora eu estou me repetindo nessas situações, aí me ajuda a entender o porquê que eu estou nessa situação, né? Aí vem um item aqui da questão 398. Poderá também ser pior, isto é, poderá o espírito cometer numa existência faltas que não praticou com a precedente, quer dizer, fazer falta nessa vida que não teve vidas anteriores. Depende do seu adiantamento. Se não souber triunfar das provas, possivelmente será arrastado a novas faltas. É isso que nós estamos colocando. Consequentes, então, da posição que escolheu. Mas, em geral, essas faltas denotam mais um estacionamento que uma retrogradação, porquanto o espírito é suscetível de se adiantar ou de parar, nunca, porém, de retroceder. Então, aquelas faltas que você cometeu, você traz com você. Você pode não conseguir vencer nessa vida, mas você não vai piorar, você só vai continuar daquele mesmo lugar que você parou, ou vai melhorar. Você só tem essas duas opções. Olha a misericórdia de Deus como nos vale. Nos dá a oportunidade de sermos o que sempre fomos e só melhorar. A intenção do nosso Pai é só melhorar seus filhos, é só dar a seus filhos prêmios de oportunidade de melhora a todos os seus filhos, independente de situações em que se viva aqui na Terra, todos recebemos do nosso Pai a misericórdia da elevação moral. Agora, depende da gente, do nosso livre-arbítrio, depende do nosso conhecimento, da nossa boa vontade, de aproveitar esse presente e continuar a nossa melhora, o nosso valor moral em elevação. Só depende de nós. Aí a gente fica na ignorância algum tempo, né? Muitos de nós, muitos irmãos, levam tempos e mais tempo cometendo determinadas situações, repetidas vezes, né? Porque vivia aquela situação em vidas anteriores e não consegue, ainda nessa encarnação, se livrar dessas amarguras. Então, continua convivendo com essas situações, só que não vai ficar andando para trás, né? Vai parar aí fazendo isso. A gente tem orgulho? Tem. Então, o que a gente tem que aproveitar? Essa oportunidade para vencer esse orgulho. E Deus nos dá essa oportunidade. Ele nos coloca em situação que nós temos necessidade, que nos mostra a necessidade de corrigirmos essas situações difíceis, essas situações
que não eleva o nosso espírito. Ele nos dá essa oportunidade. Mas, muitas vezes, a gente até reconhece que precisa, mas a nossa fraqueza moral é tão forte que você, na hora de você se humilhar para você, entre aspas, né? Para você receber a bênção de perder um pouco essa dificuldade, você não consegue. O orgulho é uma e o egoísmo é uma das situações mais difíceis que nós, seres humanos, podemos viver, porque ele atrapalha a nossa evolução moral, ele nos tira, ele nos faz pensar só na gente, porque o egoísta não pensa no próximo, ele não tem o amor ao próximo, né? E o orgulhoso, ele não se retrata com ninguém e não se humilha também a outro, principalmente se ele achar que aquele outro não tem condição de ajudá-lo em nada, e muitas vezes até uma pessoa, por mais humilde que seja, que você pensa que não pode te ajudar, é aquele que vai te ajudar. Nós já vimos vários exemplos de pessoas no mundo espiritual que se encontram com pessoas que conviveram na Terra em situações inferiores materialmente, e, ao chegar no mundo espiritual, a sensação que esses espíritos têm é que aquele irmão que foi seu funcionário, que foi um pobre feliz, esteja numa situação pior do que a dele, que foi um rico, né? Que foi uma pessoa de bem, né? Mas é o nosso valor moral que conta, é a elevação moral de cada um que é colocado no jogo das decisões, e não a nossa vida material. O material fica por aí, né? O moral é que conta. Então, continuando na 398. Roque, Opa! eu queria só fazer um... Você vai voltar para 398, é isso? É, porque ela ainda continua aqui um pedacinho, que depende do seu adiantamento. Então. Mas você quer falar Tá, então alguma tudo coisa? bem. Não, exatamente, que eu tive a impressão que você já tinha passado por ela. Não, ainda vou ler esse pedacinho. Né? Então tá. Lê aí que depois a gente comenta. Né, o último parágrafo. Depende do seu adiantamento. Se não souber triunfar das provas, possivelmente será arrastado a novas faltas consequentes. É isso que eu estou colocando. Se você tem esses pensamentos de orgulho, né? De egoísmo, e você não aproveitar essa encarnação para você, né, se desvencilhar dessas situações, você continua encarnações e mais encarnações enquanto você não conseguir encontrar forças para você quebrar essas dificuldades e se redimir, né? Você vai caminhar vidas e mais vidas, encarnações e mais encarnações com essas dificuldades. Por isso, essa volta nossa à vida corporal, porque nós precisamos de voltar. Parece fácil, falar assim, eu vou vencer o meu orgulho, vou vencer o meu egoísmo. Parece fácil, mas não é fácil. É uma coisa muito arraigada, está entranhada na nossa alma, e a gente não consegue, às vezes, nessa encarnação, ou às vezes em outra, já não conseguir se desligar dessas coisas. Então, a gente caminha vidas e mais vidas, voltando sempre à vida corporal, até a gente conseguir desvencilhar dessas situações, e de outras até também, né? De outras ainda, dificuldades iguais ou até piores ou diferentes, mas com a mesma dificuldade. Então, da posição das que escolheu. Mas, em geral, essas faltas denotam mais um estacionamento que uma retrogradação, porquanto o espírito é suscetível de se adiantar ou de parar, nunca, porém, retroceder. Tá? Querem falar sobre essa? Ela é meio grandinha, era bom que alguém desse aqui uma força, né? Na verdade, é o seguinte, eu queria voltar um pouquinho na 398. À vontade. Só para ressaltar uma coisa, assim, a gente tem a tendência de achar que a gente só evolui enquanto está encarnado aqui na Terra, né? Sim. E essa resposta aí da 398 deixa bem claro que a gente melhora também quando a gente está na, né, erraticidade, né? Ou seja, quando o espírito está desencarnado. E um exemplo muito grande que a gente tem disso é através da leitura da obra de André Luiz, né? Que a gente percebe, né, que ele, enquanto encarnado, na última encarnação dele como médico, ele não era muito assim preocupado com caridade, ele não era era uma pessoa voltada para a família dele, né?
né? Era um médico, mas era bem ainda, assim, sintonizado, né, com as pessoas daquela época dele, né, com aquele modo de vida, né? Ele pertencia a uma classe social também mais elevada, como médico, Certo. enfim. E aí, Uma situação de conforto, né? depois a gente percebe, né, Valquíria, o quanto que ele aprendeu, né, quanto aprendizado que ele teve, quanto que ele evoluiu nesse período que ele teve na erraticidade, né? Então, Realmente. com certeza, na próxima encarnação do André Luiz, que ó, ele vai realmente ter que voltar, né, a encarnar, com certeza vai se enquadrar nisso aqui. A existência atual pode ser muito melhor do que a precedente. Aham, Então, ele, quando vier para cá, ele vai estar no outro patamar, outro degrau. com Óbvio, né, certeza. que nunca a gente fica isento, né, de recapitular É. nas nossas pautas, do que a gente tem. Eu estava até comentando com a Alessandra aqui, né? A gente tem os nossos pecados prediletos, né? As coisas que a gente, séculos incontáveis, a gente, né, fazendo, cometendo aquelas mesmas faltas, né? Aham. As pessoas, inclusive, que suicidaram, têm aquela tendência de suicidar de novo, enfim, cada um tem, né, ainda aquelas falhas, né, aqueles desvios, né, de personalidade, de caráter, que aquilo ali se arrasta por diversas encarnações. Aham. Mas, com certeza, esse aprendizado que o espírito tem, né, durante a vida dele desencarnada, na própria espiritualidade, né, naquele todo aprendizado, aqueles estágios que ele fez ali, em todos aqueles departamentos lá do nosso lar, tantos instrutores, né, que doaram tanto tempo para ele se esforçou muito também. E quando ele voltar aqui, ele vai estar bem melhor, né? Ele Aham. evoluiu muito, né? E a gente às vezes esquece também, assim, ou a gente não dá muita ênfase, né, nessa Aí, evolução é da verdade. gente quando a gente está nessa fase, entendeu? É só para É. poder Só ressaltar pensa isso. nessa encarnação. A gente acha que a vida corpórea, né, é aquela que é a definitiva para a gente evoluir, né? Que cada vez a gente volta sempre ao corpo, mas na erraticidade também. A gente pode, inclusive, isso que você colocou aí é muito certo. A gente pode voltar à vida corporal, trazendo essa evolução do mundo que a gente ficou na erraticidade, né? E já melhorando as situações que vivemos em vida corporal anterior, conforme André Luiz, quando voltar, né? Nossa, você foi muito bem colocado isso. Podemos para outra? Alguém mais quer Vamos. falar? Nosso Oi, tempo está ótimo. Oi, só quer fazer um falar, Léo? comentário. Sim, boa noite, gente. Só fazer um comentário aqui, puxando um gancho do que a Alexandre falou. Aqui na Hum, 398, no finalzinho dela, fala sobre o hum, estado estacionário do espírito. sim. E tem um espírito, Miramês, no livro Filosofia Espírita, eu peguei um pedacinho aqui do que ele fala sobre esse estado Hum, estacionário, né, que ele faz uma menção ao livro dos espíritos. Tá mais ou menos sim. assim, tá assim. Mesmo o estado estacionário de que se fala em algumas páginas de Livro dos Espíritos não é da forma que se entende. A evolução pode ser mais ou menos lenta, mas parar de todo não acontece, mesmo que seja na matéria. Para ilustrar, podemos citar a massa de pão, que está estacionada descansando. Após algum tempo, constata-se que estava em movimento, pois cresceu, como dizem os bons quitandeiros. É bom Aham, que estudemos bem o que é estacionar. Estacionar não é parar definitivamente, pois, fermentar a massa da vida, facilitando assim novas caminhadas para o futuro. Quando se está aham. preparado, certamente que não se encontra parado. Eu entendia, quando falava, antes de ler isso, falava estacionado, para mim, o É. espírito permanece ali e fica naquele eu. Melhora, fica parado ali, né, na evolução, né? Ele fica ali também, aquilo, estacionamos algumas coisas, evoluímos em outras. Ele fica ali aurindo forças, né? Pegando forças, enfrentando talvez o mesmo problema várias e várias vezes para ganhar essa, Se ele volta com o digamos, mesmo essa problema várias musculatura vezes, não está espiritual parado, para ele né? fazer enfrentamentos maiores, que talvez ele não tenha força. Realmente, é. Sim, porque talvez ele não tenha força ainda para fazer aquele enfrentamento. Mas não parou, saiu, voltou para tentar, né? Sim. Voltou novamente com a mesma vontade de melhorar, né? Uhum. É isso mesmo.
Tá ótima a sua colocação. O parar aqui tem um sentido de entre aspas, né, Leonardo? Você quer dizer, né? Sim, é o estacionar, mas não seria estacionar por, assim, não sentido estrito, né? Seria no sentido geral. Parou ali, mas dentro daquele problema, ele vai ficar fazendo vários movimentos, enfrentando para sair. Tem um amigo que ele é psicólogo, psicanalista, ele falou que praticamente a maioria de nós não reconhece o erro, nós nos cansamos dele e resolvemos sair. A gente enfrentando o mesmo problema até cansar, devido àquilo. Você se cansa, fala, não posso fazer mais isso porque isso me causa problema. E talvez você só vai entender que aquilo te causava problema lá na frente. Quando estiver cansado. Concordo. Exato, naquele momento assim, você parou porque você estava cansado, mas lá na frente você olha para trás e você fala, nossa. Está escrito assim, Leonardo, ó, mas em geral essas faltas denotam mais um estacionamento que uma retrogradação, porquanto o espírito é suscetível de se adiantar ou de parar. Então, Kardec está dizendo isso, né? Pode adiantar ou pode parar, mas nunca retroceder. Mas nós estamos concluindo que mesmo nessa parada, aos nossos olhos, o espírito não está parado, né? Vai tomar um fôlego. Vai tomar um fôlego também. É como quem está correndo aos poucos e precisa ir parando. Não que nós devamos retardar a marcha, não estou falando isso. Mas é que nós ainda não temos a preparação suficiente para evolução constante. A gente realmente para nesses problemas, esses erros, né? A gente não pode permanecer neles. A gente tem que tentar de qualquer forma. De alguma forma, tanto passa, como diz o outro, como dizia uma vovó que dava comunicação lá no grupo, ainda deve dar, porque eu não assisto mais a reuniões mediúnicas, que água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? Só que a vovó falava ao contrário. Mas é mais ou menos isso que ela queria dizer, de tanto que você sofre, de tanto que o espírito passa por aquela situação, ele desperta, né? Nessa encarnação mesmo, com todo sofrimento. Que não é possível que todo sofrimento que a gente tenha, você não tenha uma paradinha para você, assim, avaliar o que aconteceu, né? Naquela paradinha, naquele tempinho que você tem, com certeza é uma melhora mínima, né? Mas Todo mundo tem o dia do basta. André Luiz teve o momento do basta, Paulo de Tarso teve o momento do basta. E nós também, né? Nós teremos o nosso, temos ainda. Então, vamos ler. Oi? Se você quiser adiantar aí a ler a 399, a parte do comentário você pode achar que eu leio, entendeu? Ah, tá, faz isso, é muito grande. Então, a última, esse comentário aqui é de Kardec, né? É a avaliação dele. Sendo a vicissitude da vida corporal, expiação das faltas do passado, e, ao mesmo tempo, provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que, da natureza de tal vicissitude, se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior. Claro, de acordo com o que eu passo, eu sei que eu não fui boa bicha em vidas anteriores, né? Porque senão eu não estaria aqui na Terra. Aí diz a resposta assim: muito a miúde é isso possível, pois que cada um é punido naquilo por onde pecou. Isso aí também, para mim, está entre aspas, né? Porque punido e pecou são palavras que o nosso Pai misericordioso não cabe muito, que não existe punição através dele, né? Existe oportunidade. E não existe pecado, existe nossas faltas, nossas fraquezas, né? Não é pecado. E aí, isso tudo nós estamos sujeitos a melhorar. Sujeito não, fadados a melhorar. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas por que passa o espírito o são, tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que toca ao futuro. O passado a gente não consegue muito lembrar, e o futuro a gente está trabalhando para que ele possa ser melhor do que o nosso presente atual, né? O passado, a gente nem sempre vale a pena que a gente
reveja, né, nitidamente, a não ser para a nossa melhoria, né? A não ser o nosso benefício. Só por curiosidade, não. Na Né? Só para verdade, Valquíria, isso aí para mim é a lei de causa e efeito, né? não é Tá me isso? E ouvindo? o futuro é a consequência do que nós estamos fazendo agora. O espírito é que não, quando ele, como disse o nosso irmão, quando ele se deita, ele põe a mão na consciência e ele vê que aquele dia não foi um dia bacana, não foi um dia que ele sabe que seria normal de um espírita, pelo menos que está se esforçando para se melhorar, ele sabe muito bem que aquilo, se foi grave ou não, aquela dificuldade, aquela dívida, entre aspas, aquilo é dele. Ele vai levar aquilo, se ele não conseguir consertar, não conseguir corrigir. Mas ele sabe muito bem aonde ele errou. Ele sabe muito bem que aquele dia não foi o melhor, que poderia ter sido melhor. Por isso a gente pede a Deus, né, que o nosso dia de amanhã seja melhor do que o que foi hoje, que o que foi ontem, porque nós sabemos que é isso que depende da nossa elevação. Se a gente acomodar naquilo que a gente passou o dia e não foi bacana, no outro dia a gente repetir a mesma dose, nós estamos persistindo no mesmo erro, perdendo a oportunidade de melhorar. Então, o nosso futuro está sendo construído de acordo com a nossa consciência, com o nosso livre-arbítrio, na encarnação atual e nas vidas espirituais que viemos passando. Então, nós vamos ler agora aqui, né? O Alexandre vai ler para mim a consideração de Kardec, tá? Ele agora faz uma consideração de todas as questões que nós já lemos aqui e encerra esse capítulo 7. Vamos lá, então, pessoal. Chegando ao termo marcado pela providência para a sua vida, né, erraticidade, quer dizer, o fim da vida espiritual, né? O próprio espírito escolhe as provas a que deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento, isto é, o gênero de existência que julga mais apropriada a oferecer-lhe os meios de adiantar-se. E tais provas estão sempre em relação com as faltas a que deve espiar. Se delas triunfa, eleva-se. Se sucumbe, tende a recomeçar. Uhum. O espírito goza sempre do seu livre-arbítrio. Em virtude dessa liberdade que ele escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corpórea e que, quando encarnado, delibera sobre o que fará ou não fará e procede à escolha entre o bem e o mal. Negar o homem o livre-arbítrio seria reduzi-lo à condição de máquina. Uhum. Ao retornar à vida corpórea, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um mal as ocultasse. Não obstante, tem às vezes vaga consciência dessas vidas, e elas podem até de ser reveladas em certas circunstâncias. Mas isso só acontece pela vontade dos espíritos superiores, que o fazem espontaneamente e com fim, jamais para satisfazer a vã curiosidade. As existências futuras não podem ser reveladas em nenhum caso, porque dependem da maneira pela qual se cumpre a vida atual e da escolha posterior do espírito. Vamos lá. O esquecimento das faltas cometidas não é obstáculo à melhoria do espírito, porque mesmo não se lembrando delas com precisão, o fato de as ter conhecido na erraticidade e o desejo de repará-las o guia por intuição e lhe dá o pensamento de resistir ao mal. Esse pensamento é a voz da consciência, secundada pelos espíritos que o assistem. Se escuta as boas inspirações que lhe sugerem. Embora o homem não conheça os próprios atos que praticou em suas existências anteriores, sempre pode saber qual o gênero das faltas de que se tornou culpado e qual o erro e qual era o seu caráter dominante. Basta estudar a si mesmo e julgar do que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências. As vicissitudes da vida corpórea são, ao mesmo tempo, expiação das faltas passadas e provas para o futuro. Elas nos purificam e nos elevam, se a suportarmos com resignação e sem murmurar. A natureza das vicissitudes e das provas que sofremos também nos pode esclarecer sobre o que fomos e o que fizemos, do mesmo modo
que neste mundo julgamos os atos que um culpado pelo castigo que ele infringe a lei. Assim, o orgulhoso será castigado no seu orgulho pela humilhação de uma existência subalterna. O mal rico e o avarento pela miséria. O que foi cruel para com os outros pelas crueldades que sofrerá. O tirano pela escravidão. O mau filho pela ingratidão de seus filhos. O preguiçoso por um trabalho forçado, etc. Ou seja, né, tudo que a gente passa nessa vida é em decorrência da lei de ação e reação, né, de causa e efeito. Então, está tudo previsto na justiça divina. Né? A gente, quando tem condição de escolher as provas, né, as expiações, a gente escolhe, mas, em certos casos, nem essa opção a gente tem. Né? Muitas vezes, por falta ainda de adiantamento nosso, nos é imposta a gente passar por algumas circunstâncias, né? Alguns sofrimentos, né? Algumas vicissitudes aqui na vida, para a gente poder resgatar esse débito que a gente tem para com a justiça divina. Então, não é uma punição, como o Valquíria falou, né? Não é um castigo de Deus. É simples ação, né? Ou reação da lei de causa e efeito. Aquilo que a gente fez, de bom ou de ruim, volta para a gente. Então, é isso. Né? E o esquecimento é algo assim, extremamente benéfico e necessário que a gente tenha, né? Para a gente poder seguir adiante. Acho que mais ou menos isso, né, Valquíria? A misericórdia do Pai, né? A gente analisar assim, mais profundamente, a gente percebe que nós mesmos é quem vamos traçando o nosso caminho, né? Através das nossas atitudes, dos nossos atos, nas vidas que a gente... nas reencarnações pelas quais a gente passa, nós mesmos vamos tecendo a nossa vida, né? Nós construímos a nossa, né? Nosso futuro. O espírito sabe, exatamente, né? A gente vai construindo, nós mesmos vamos tecendo a trama, né? A trama da nossa vida. A trama da vida, nossa vida, isso mesmo, é verdade. Então, está tudo nas nossas mãos, né? Tudo. No nosso esforço, né? Na nossa vontade, no nosso esforço, né? Temos que... Mas é muito bom caminhar junto, né? Quando a gente caminha sozinho... Bom. Tem uma companhia difícil. Muito bom, né? Que a estrada é longa, né? E é pedregulha. Então, é bom ter uma ajuda, uma sandália extra, né? Um chapéu para não ficar do sol, é sempre bom ajuda. E um amigo também é muito bom. Também que nos dá a mão quando a gente cai, né? Que mostra o caminho, mostra que nada é melhor do que um dia depois do outro, né? Que hoje pode ter até uma tempestade, mas amanhã o sol vai nascer de novo, né? Eu acho muito bacana, sabe, que o exemplo dos nossos pais, né? Dos nossos professores, das pessoas que conviveram com a gente, esse exemplo é muito bom para que a gente possa seguir, né? Um caminho, pelo menos, com um pouquinho mais de consciência, né? De conhecimento, né? A gente não sabe se caminha com consciência por causa do livre-arbítrio, mas pelo menos um conhecimento a gente teve, um exemplo, né? Isso é muito importante na nossa vida agora. Para mim, foi o meu porto seguro, foi meu pai, minha mãe, que me traçaram para mim um caminho de moral elevada, e eu acompanhei, né? Graças a Deus. Então, acho que o exemplo vale muito, né? Então, é bom que a gente continue exemplificando para os nossos irmãos que estão ficando por aí. Pelo menos dentro do nosso esforço, vamos fazer valer a pena, né? Essa encarnação. Então, meus irmãos, aí é isso que nós tínhamos para falar. É isso aí. Obrigada a vocês porque me ouviu, né? E vou procurar melhorar para no outro dia conseguir coisa melhor para nós. Vamos tentar. Está ótimo, Valquíria, muito bom. Vou pedir ao nosso irmão Leonardo aí para fazer a nossa oração de encerramento. Alexandre, só queria falar uma coisinha rapidinho. Queria agradecer a Cláudia, que ela cantou para mim hoje um hino lindo, que eu sou apaixonada, eu pedi a ela, e ela cantou para mim, e me fez, assim, tipo,
tipo viajar na tarde, sabe como? De tão lindo, na emoção, é uma coisa linda. Qualquer dia vou pedir para ela cantar para nós aí. E agradecer aos espíritos que me ajudaram na reunião de tratamento agora à tarde, que eu estava sentindo muito mal, muitas dores, e graças a Deus estou aqui livre. Ó. Não senti uma dorzinha, não estou entendendo por quê. Não tomei nada, não fiz nada, né? Estava morrendo de dor, pensando que não vou aguentar, vou ter que falar com o pessoal que está doendo muito minha cervical, não vou poder ficar na reunião, eu vou deitar. E, no entanto, fiquei pensando isso e pedindo, meus irmãos, me ajuda, elevando meu pensamento lá para o divino. Aqui, graças a Deus, a dor passou, né? Pelo menos quase que passou toda, e graças a Deus, está tudo bem. Então, vamos fazer a prece. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, às esferas superiores, agradecendo, Senhor, por mais um estudo, mais uma noite que podemos estar reunidos, e aqueles que não puderam estar aqui, que sejam abençoados de igual forma. Pedimos pelas pessoas que estão nos hospitais, que estão nas ruas, as pessoas que estão passando por provações, assim como nós estamos, que elas tenham a justa medida, Senhor, e que nós possamos sempre ajudar o irmão a carregar o fardo, que às vezes pode parecer aos nossos olhos pesado ao ombro dele, mas é a justa medida que o Senhor escolheu, é o que o irmão cultivou pela lei de ação e reação, mas até Cristo teve o seu sirineu. Então devemos nos compadecer de todos. Crie em nós esse coração que ama sem julgar, sem perguntar muitas vezes o porquê, mas confiando que certamente a bênção vem do Senhor. Abençoe igualmente os nossos orientadores espirituais que tanto têm paciência conosco, com o nosso tardar na caminhada, mas que igualmente sabem que nós teremos o nosso despertar espiritual no tempo correto. Vamos orar a Deus, a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Muita paz a todos. Fiquemos com Jesus em nossos corações. Boa noite. Boa noite, meus amigos. Boa noite, pessoal. Gratidão. Boa noite. Boa noite, Conceição, Alexandre, Leonardo, Luiz, Lúcia, Márcia, Emília. Boa noite, Lúcia. Boa noite. Boa noite, Márcio. Sotinha, boa noite, querida. Vocês também. Isso aí. Boa noite, Bel. Obrigado por Boa tudo. noite. Nada. Obrigada a todos. Lúcia. Gratidão. Tchau, tchau. Boa noite. Até 6. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.